6h36, eu tenho a impressão que a gente vai até a hora que alguém pedir pra gente sair. Na verdade, eu tinha uma consideração, Paulo, longa para você. Eu acho que tem muita gente aqui, o mais importante é que a gente abra espaço para as pessoas falarem, porque afinal de contas a gente já tem muita locução de muito tempo. Eu queria só dizer mais ou menos para onde que eu ia na minha perspectiva. Eu estava pensando o seguinte, que eu ia olhar para, como eu não sabia isso aqui, né? Então, que eu ia olhar para o que você ia dizer a partir de um foco, na verdade, eu acho que aprendi com um monte de gente, entre elas você, seria olhar para os textos como escola, digamos assim, né? Olhar como escola para o texto e olhar para a situação, inclusive a situação sua de fala, mas a situação social, digamos, política geral, com um olhar que, na verdade, vem de outra tradição. Bom, e aí o que eu fiz foi isso, eu operei a partir dessa intuição. O que eu tentei, o que eu encontrei, na verdade? Eu peguei, né, eu retomei o seu primeiro livro, né, eu peguei a Ordem do Tempo, li algumas coisas no meio do caminho, e tentei encontrar no livro final o que efetivamente, do ponto de vista de, digamos, categorias e conceitos com os quais você trabalha, como eles entram, quais são os novos conceitos, como é que operam e como isso contribui para o modo como você vem pensando o real hoje, digamos, né? E eu acho que são dois, você tocou em dois deles o tempo todo, e um terceiro que não tocou diretamente, mas tratou em alguns momentos. Eu acho que são três conceitos que aparecem, que na economia interna do texto no tempo do mundo são muito interessantes, porque eles, na verdade, caracterizam, não apenas para quem acompanha o seu trabalho, caracterizam um modo, digamos assim, um conjunto diferente de questões, ele apresenta um conjunto diferente de questões, mas eles operacionalizam muito bem para os que é tratar. Um deles é a ideia de comunidade imaginada, do Benedict Anderson. E aí eu voltei nele para notar se é fato, né, como é que funcionava esse negócio da expectativa em relação à comunidade imaginada e que lá é frágil. Na verdade, eu acho que essa é uma força muito interessante do seu argumento, dizer que é importante pensar que é uma comunidade imaginada de expectativas. Ou seja, na verdade, o segundo conceito que aparece é o horizonte de expectativa do Koselleck, né? Ou seja, o Koselleck e o Benedict Anderson fertilizam um pouco essa ideia de que, na ideia de nação em geral, é um horizonte de expectativas compartilhadas. Quando a gente rebate isso para a ideia de formação e o processo brasileiro, é como se o Brasil fosse constituído sempre desse solo em que a expectativa a ser compartilhada para determinar qual nação somos varia. Foi uma em 30, foi uma em 50, foi outra em 60, foi outra no governo Lula, está sendo outra, digamos. Ou não está sendo, né? Ou seja, há isso que caracteriza em alguma medida o fato do Brasil ser o país do futuro, no sentido do futuro do presente, não do futuro do passado, do pretérito, se você quiser, né? Ela explicita muito bem a questão, porque, na verdade, num contexto contemporâneo em que as expectativas, em função desse rebatimento, só aparece a dinâmica negativa da expectativa e não mais a positiva, né? A própria ideia de, e é esse o elemento que na verdade, você fala muitas vezes, mas não apresentou o conceito, que é a ideia de zona de espera, né? A zona de espera acaba sendo justamente o resultado de perder o teto, né? Ou você, na verdade, perder o chão, né? Segundo a sua expressão, perder o chão, perder esse horizonte positivo da expectativa. Então, na verdade, a gente fica só com o horizonte da expectativa, que é de onde virá. Como o Brasil, no processo específico do Brasil, isso se constitui quase como a válvula desde sempre. Que expectativa temos? Qual é essa expectativa? Então, nós negociamos ao longo do tempo qual é a expectativa. E na hora em que essa expectativa positiva, efetivamente, no plano global não existe mais, acaba que nós somos, pela segunda vez ou terceira vez, nós estamos up to date com o tempo do presente, embora nunca tenhamos passado por todas as etapas. Então esse é um argumento que eu acho que é um argumento importante, mas tem uma específica noção de tempo, né? Que diz respeito à possibilidade de haver um tempo determinado pela zona de espera, que é o tempo da emergência. Por isso que eu fui no relógio do tempo. Aqui você tem uma definição de tempo. Né? Eu não vou... isso há 40 anos. 40 anos. E tem uma definição... Não conheço esse autor. Não, conhece? Bruce dizia que é outra pessoa. É outra pessoa. Mas a sua pergunta é o seguinte. Na verdade, você é refletindo sobre você mesmo. Então, pensando em ser outra pessoa. Aqui tem a seguinte definição de tempo, eu não vou ler ela inteira, mas no fundo a questão é o seguinte. Resumindo, você fala em determinado momento, página 105, em outros termos, este agora, aqui suprime, se torna-se um outro, mas o outro também é um agora, portanto ele se torna parcialmente um outro e assim por diante ao infinito. E aí a partir disso tem uma definição de tempo que, na verdade, não digo que inviabiliza a ideia de um tempo de espera, que é o tempo característico da zona de espera. É como se houvesse, do ponto de vista da economia interna deste texto, há uma explosão. Ou seja, a ideia mesmo de que haja um tempo do presente, do agora,
que em função da situação de emergência, é uma eterna zona de espera beckettiana, o resultado, se a gente for ler aqui, é que há uma explosão necessária. É quase como se não houvesse a chance desse tempo permanecer assim, em função, digamos assim, do conceito de tempo que aparece nesse livro. E a minha pergunta, no fundo, é essa. Mudou o conceito de tempo, Paulo Arantes? Ou é possível que nós... você não sabe qual que é, né? Preciso ler isso. Ou eu posso chutar, mas... ou se, na verdade, é outra coisa. O conceito de tempo, a categoria de tempo não mudou, permanece a mesma, e na verdade não há nenhuma saída para essa situação emergencial que não uma explosão. Ou seja, se a catástrofe acaba sendo iminente, quase sem outra... ou seja, a ausência de um conceito positivo de expectativa não negaria uma catástrofe iminente no final das contas. Um pouco isso. Eu vou chutar, porque eu não reli mais esse troço aí. Vou lembrar de coisas que eu me lembro do quem está dizendo isso aí não sou eu. Essa é a reconstrução que você faz. Parafraseando o Hegel. Do Hegel. Esse livro é uma tese de doutorado que foi defendido em 1973, portanto 43 anos. Isso. A pergunta é um pouco por isso, porque é uma reflexão acerca do Brasil. Mudou o Brasil nesse tempo? Porque aqui, né, havia ainda essa expectativa positiva, você mesmo mencionou isso. Em 73, por incrível que pareça, a gente já estava há 9 anos do golpe, mas havia ainda o desenho de uma expectativa positiva e passar por cultura, por outros elementos e tal. É por aí. Mudou, então. Isso foi escrito entre 70 e 73, mas justamente nesse período nós estávamos em plena, no auge, digamos assim, desse horizonte de expectativas intelectuais em relação ao Brasil. Em pé em cada canoa, em 73, todo mundo já estava de acordo que a luta armada tinha sido uma catástrofe, uma derrota, sensato, mas que era coisa a ser feita. Todo mundo achava assim, que era coisa a ser feita, mas que pronto, acabou. Acabou e logo no ano seguinte a gente começa a mudar. Mas eu não pensava nesses termos. Quando eu pensei, então, esse livro sobre a ordem, sobre o conceito do tempo no Hegel, é um livro muito... é uma tese muito padrão do tipo de departamento que nós tínhamos. É uma explicação de texto das 12 páginas que o Hegel escreveu sobre o tempo. Eu extraía uma tese, você soma todas as frases dele sobre o tempo, não dá 12 páginas, e tanto. Tentei interpretar isso. E a ideia era o seguinte, que era um coextensivo, eu não demonstro tudo, mas está sugerido, era essa temporalidade cumulativa que o Hegel havia descoberto, e que era uma temporalidade também lógica, era a mesma que o Marx depois vai reencontrar no Capital. Então, o projeto, que é quem escrevia naquela época, o departamento que era marxista, quem escrevia sobre o Hegel era para depois, no próximo passo, uma outra tese, era uma explicação do Marx a partir dessas coisas. Coisa que depois eu não fiz. Não fiz porque achei que estava acima das minhas forças e quando não vinha mais o caça, não veio o caça. Mas esse texto, eu acho, poderia, se fosse dar uma aula sobre o que o Koselleck entende por história como temporalização do tempo, onde você tem uma distensão máxima entre esse espaço de experiência e o horizonte de expectativas, ao contrário do que era a temporalidade da história, a história sem temporalidade antes, o Hegel é a expressão exemplar disso. Exemplar e que leva a uma espécie de auge, porque num determinado momento esse tempo ele é eliminado. Ele desaparece, ele apenas é uma miragem, uma vez que a história se cumpre, e existe de fato o fim da história no Hegel mesmo. O Kojève não inventou nada, nem o Fukuyama. Só que esse fim da história para o Hegel é a realização do espírito, ou dia espiritual do presente, que é o estado racional de uma sociedade de mercado. No caso do Hegel não tinha nada. É claro que isso era uma sociedade contraditória e, portanto, existia um dilema, um conflito ético permanente. Mas quando isso chega e especulativamente ele pode enunciar isso, o tempo foi apagado, foi reabsorvido pelo conceito, a sua aventura expositiva terminou, ele está dizendo que nós chegamos aí. A Europa, depois do Napoleão,
depois da invenção da economia pelos ingleses, a expansão da economia de mercado, usa outras expressões. Mas com isso ele está inclusive aí sim, o único comentário que eu acrescento é que nesse momento o que vai acontecer? Você tem uma duração, não é nem eternidade, nem tempo, tem uma duração, e essa duração pode ser recheada por acontecimentos sem história, ou história sem acontecimentos, ela passa a ser indiferente. É uma espécie de estabilização final em que esse ciclo se completa. Aí o Kojève e os seus amigos surrealistas, já tardios, dos anos 40, quando expõe a fenomenologia do espírito na França, do fim dos anos 30, e depois não é o Hippolyte, é o outro amigo surrealista do Hippolyte, do Kojève, bom, daqui a pouco eu me lembro, que assistia às aulas do Kojève, ele vai dizer, isso é le dimanche de la vie, domingo da vida, que é um grande feriadão. Quando todas as cicatrizes se fecham, cicatrizes da história, todos os crimes da história são reparados, são sublimados pelo espírito, então a história se fecha e passa pela Revolução Francesa, passa pelo terror, mas depois até o terror ele é cicatrizado, então não ficou nada para trás, não tem resto. Você se fecha, então é um domingão, não um domingão do Faustão, se fosse Faustão do Goethe seria Domingão do Fausto do Goethe, e é um parque de diversões, e o Raymond Queneau no fim, tá, quando ele reedita as aulas do Kojève, ele diz, ele dimanche de la vie, tal como nós imaginamos, é uma festa, terminou a história, vamos brincar, não tem mais trabalho, o espírito se reconciliou com ele mesmo, não tem, o tempo acabou. O tempo continua, aí tem acontecimentos, esses acontecimentos são irrelevantes. E, portanto, não tem mais um motor que é a luta pelo reconhecimento. O Fukuyama vai dizer exatamente isso. Para nós é loucura ele dizer isso, mas ele diz, olha, terminou o socialismo real, terminou o quê, que diz o Fukuyama? Terminou aquilo que ele, aí não é o Kojève lendo o reino, a luta pelo reconhecimento. E a luta pelo reconhecimento, quando ela não se cumpre integralmente, quando não há um reconhecimento total do outro, as subjetividades que se encontram e se confrontam, você produz o ressentimento. Ora, enquanto houver ressentimento, há uma espécie de mola destrutiva conduzindo esse processo, vamos chamar de história, para adiante. Quando isso se dá, termina. E a última Chilavia, o que o Fukuyama disse. Mas ficou uma zona de sombra em que o ressentimento, o não reconhecimento continua. Aí todos, você vai me desculpar, mas você é especialista nessas coisas, você é muito grosseiro. Mas todas as lutas pelo reconhecimento da teoria crítica na sua terceira ou quarta geração é uma glosa desse tema. Estão procurando, no momento em que houver reconhecimento, vem os que acreditam no dimanche de la vie. Só que o Fukuyama disse, não, esse dimanche de la vie não vem, vai ter guerra e essa guerra é permanente. Mas o Hegel é a súmula daquilo que de maneira especulativa, porque tem uma conclusão, que o Kozelek quis dizer. Então ele não contradiz o que o autor desse livro, que está lá, o Proust já está lá atrás no meu passado, que eu nem sei mais quem é, completamente estranho, tudo, mas eu posso fazer um esforço de memória. Ele estava fazendo uma coisa assim bem... Era o feijão com arroz do marxismo ocidental uspiano. E, portanto, nós imaginávamos que a ditadura ia fazer isso aquilo, haveria possivelmente uma transição, aí nós retomaríamos, como em 64, nós retomamos a luta de classe, mascarada pelo populismo. Tínhamos feito uma crítica do populismo, nós vamos fazer uma crítica do que foi a ditadura, do que foi o desenvolvimentismo, e alguma coisa vai aparecer. Não se sabia, em 73 a coisa era muito difícil, mas em 74, quando a primeira eleição com a ditadura perto, começa a aparecer alguma coisa chamada ABC, que é a região da classe operária nova que aparece em São Paulo, as coisas mudam, mas esse Hegel ficava lá porque é um Hegel bem centrado na ontologia do trabalho, no tempo relacionado com o trabalho, consciência, aparece o tempo histórico, e tem umas brincadeiras no fim, porque existia de fato um fim da história no Hegel, mas o Hegel é lá de trás, quer dizer, ele não tem esse Hegel, malgrado que eu possa dizer o Zizek, ele não é mais
E apenas para ler e ver uma inteligência do porte da dele funcionando, mas não nos diz mais nada. Zizek não se inventou lá. O reino contemporâneo. Beleza. Enfim, a palavra está aberta. Tentar controlar da melhor maneira possível. É curioso, porque você conhece o Pedro Rocha? O Pedro Rocha também tem que fazer um verbete, uma enciclopédia inglesa sobre o marxismo brasileiro. Então vai ter lá umas páginas sobre mim. E ele acha que no último parágrafo desse livro sai o outro que estava na sua frente. Ele vai conversar comigo no sábado, Pedro, vamos tomar umas pingas? Não vai dar. Você bebendo demais. Essa era a minha impressão. O contrário dali, né? Que não sai. Por isso que no final você confirma. Mas beleza, enfim. Na verdade, eu vou fazer uma questão só, que eu achei bastante interessante você ressaltar o fato justamente de que lá em 64, após 64, houve essa resistência artística, vamos dizer assim, interna à classe média, né, enfim, e que, de alguma maneira, se mencionou a ideia de que, essa subversão poderia ser feita à vontade, o problema é quando envolvia a Liga Camponesa, sindicato, etc. Né? E a sensação que eu tenho, fazendo paralelo com o que está acontecendo hoje no Brasil, é que a gente está entrando por esse caminho de novo, de fazer uma espécie de resistência artística, né? Eu acho que a voz, né, de resistência ao golpe que se apresenta é no Ministério da Cultura, etc. De novo, né, estratégia de ocupações das instituições culturais e, mais uma vez, uma espécie de voz interna à classe média, né? E teve um dado de uma pesquisa que tem mais ou menos um mês e pouco, que saiu, acho que foi organizado pelo Datafolha, um dado que me impressionou, né, que na verdade apontava para um possível cenário eleitoral, que apontava o Lula ainda como um candidato, etc., forte, mas o dado que me impressionou, na verdade, foi perceber que 2/3 dos brasileiros disseram não ter se envolvido em qualquer tipo de discussão política nos últimos meses do Brasil. Ou seja, eles estavam passando absolutamente ao largo desse calor, aparentemente calor que está cercando o Brasil politicamente. Né? E algo em torno de 5% das pessoas somente disseram ter experimentado algum tipo de ruptura ou de problema de relacionamento com amigos ou família por razões políticas. Né? Ou seja, isso é um problema da classe média, de uma classe média muito específica. Né? E parece que o Brasil está pegando fogo, na verdade tem uma classe média que está achando, parece que é uma questão meio interna demais, não envolveu, digamos assim, enfim, não envolveu algo maior. Um circuito interno, né? É um circuito interno, né? E a minha pergunta é essa, né? Será que também nesse aspecto a gente não está, mais uma vez, cometendo o mesmo erro, né? De achar que essa via cultural é uma forma de resistência, digamos assim, defensável, viável, né? Será que, mais uma vez, a gente não vai conseguir incluir, digamos assim, o campo, os trabalhadores, etc., numa forma de resistência mais efetiva, né? Enfim, a pergunta é... Bom, eu acho que a grande diferença que poderia começar a analisar, eu não digo isso para criticar, rejeitar ou subestimar. O golpe de 64, a primeira providência, depois, alguns meses depois você está completamente acachapado, sem saber o que fazer, muita gente entrando para a clandestinidade, para se esconder, não para fazer nada. Tinha essa resposta genial, que foi um show opinião. Mesmo que tenha sido nós como nós, não tivesse feito a crítica do populismo, era para dizer, estamos vivos. Podem me prender, me matar, mas eu não vou mudar de opinião. Tinha uma opinião. Essa opinião era 20, 30 anos de história do Brasil em que esse tempo brasileiro existia, era produtivo. Agora, 50 anos depois, veja só, não digo isso para criticar, é uma constatação. 50 anos depois, o que você faz? Você ocupa a Funarte, ocupa e diz assim, eu quero o meu ministério de volta. É como se tivesse uma coisa acontecendo na Terra, e outra em Marte, outra na Lua e outra em Marte. Para comparação, em 64. Se dissesse isso para alguém que tivesse dormido esses 50 anos acordado, e perguntou, olha,
houve um golpe, não, de novo. E nós vamos reagir, vamos ocupar o Ministério da Educação, porque nós queremos o nosso ministro de volta, os meus políticos, assim por diante. Então você é direita. O que? Mas tinha ministro nosso. Então para que o golpe? Não vai entender, você não vai entender nada. A ideia de política mudou, simplesmente a luta, a política não é mais confronto, a luta de classe é retórica. A retórica vai dizer, olha a luta de classe. Mas como assim a luta de classe? Tem uma central sindical que está apoiando o governo interino, e essa central sindical é feita de trabalhadores sindicalizados, não tem assim nada. Enfim, não consta que sejam extraterrestres. Bom, começa por aí. Então, a política é tal que ela se traduz imediatamente em fazer coisas, e essas fazer coisas em prol de pessoas, isso próprio também, e ela foi gestada ou concebida em vários lugares. Terceiro setor, políticas sociais de Estado e movimentos sociais associados a um e a outro. De modo que ela é cada vez mais política pública para gerir expectativas de direito ou participação ou não. Cadastro, né? A lógica do cadastro. O cadastro. Então você tem gere-se um cadastro. Você pode limpar esse cadastro, pode gerir esse cadastro, mas com eficiência. O cadastro único que foi gerido nesses últimos 12 anos de lulismo foi considerado essa gestão do cadastro único foi considerada uma história de sucesso de toda a comunidade internacional. Por isso o Barack Obama disse, that's the guy. Ele é o cara. Esse é o cara que nós estávamos esperando para fazer esse serviço. E esse serviço é imprescindível. Aí a ideia é de você estar diante de um suicídio da classe dominante brasileira. Então, jogando bebê, água, berço, maternidade, tudo no lixo. Não vou jogar porque é muito difícil desfazer isso. Mas a diferença de uma época para outra é isso. Você tem de um lado uma política de confronto, o show opinião para dizer, olha, nós fomos derrotados momentaneamente, mas o povo não vai se entregar, nós vamos lutar e assim por dentro, porque esse horizonte está lá. Agora não tem mais nenhum horizonte, acabou. Você tá o quê? Nenhum direito a menos, que ficou para trás. Você não está pensando em absolutamente nada para frente. É uma restauração. É claro que é uma restauração. Uns querem restaurar a situação dos anos 90, que também não existe, é uma mitologia, não vai restaurar isso. Como também restaurar aquilo que acabou porque se esgotou, não adianta. E a única coisa que eles sabem é restaurar aquilo que acabou há 2, 3 meses, um ano atrás, para pôr novamente a máquina funcionar. E como a gente vai pôr novamente essa máquina funcionar de gerir esse cadastro que está numa situação catastrófica? É ganhar a eleição. Então, você vai nos debates, fala de todas as barbaridades do golpe, para lá e para cá, e agora vamos preparar as eleições eleitorais, as eleições municipais, porque nós temos a legalidade do nosso lado. É de chorar, você vai embora. Então, como assim? É um golpe, se é um golpe é uma catástrofe, é um horror. O golpe não é brincadeira no Brasil, pelo menos na nossa memória histórica. Houve um golpe, tá bom, um horror, mas vamos então já, porque a legalidade é nossa, preparar as eleições municipais e fazer o maior número possível de vereadores, prefeitos. Mas, meu cara, o que é isso? Por quê? Não é que haja má fé, ou cegueira total, ou estupidez, não. Porque a política, há 30 anos ou mais, é isso, é a gestão disso, é gestão. Política é gestão, portanto, você precisa passar pelo poder público, se associar com parceiros do terceiro setor, tem de má vontade, tem outros de boa vontade, com movimentos sociais que também estão gerindo o seu próprio cadastro, e faz políticas públicas que sejam, digamos, proveitosas, não se sabe como, mas proveitosas no sentido de que governem, que sejam dispositivos de governo. Para usar uma expressão Foucaultiana, eu não sou Foucaultiano, mas eu gosto. Você vai comandar pessoas. Então, o Ministério da Cultura, por isso que os gorilas interinos sabem de alguma coisa, não é que eles acham que aquilo é perfumaria, é frescura, não. Porque eles sabem que o Ministério da Cultura é fundamental para governar pessoas que estão no cadastro, que são milhões de brasileiros, e que isso tem um resultado político importante que para eles é adverso. Então corta aquilo, não é porque eles acham que isso é perfumaria, é frescura, ou não tem. Tem muitos que não têm essa noção, são selvagens, jagunços, negócio inacreditável. Mas a reação defensiva é como nós mantemos o nosso quinhão de controle dessa população. Então, o Ministério da Cultura, assim como em São Paulo agora, saiu
porque foi para o governo federal, era o Juca Ferreira, era o principal secretário de políticas públicas para as periferias, era o secretário da Cultura que fazia todos aqueles 1000 dispositivos acordados com os seus parceiros de editais, assim por diante. Havia um mercado de cidadania de editais que é gerido pela cultura. Isso há 50 anos atrás é nonsense. Isso ou é luta de classes, ou tem lá a revolução, reforma agrária, meio na marra, ou o que é? Cultura é isso que nós estamos fazendo, é univolante, é cinema novo, é teatro, é internet. Não tem como. Não é que houve uma queda, uma decadência, é diferente, é outra coisa. Então o que você faz com isso? A reação primeiro é: eu quero meu ministério de volta, quero minhas políticas públicas de volta, quero meus editais de volta, quero tudo. Ao querer tudo, você convoca a gente. Convoca a gente que às vezes não é do Roma, e vamos ocupar. E nessa ocupação começam a ocorrer coisas que você não sabe, mas essa ocupação, onde começa a ocorrer coisas que você não sabe, vão aparecer políticas que não são mais aquelas políticas antigas, porque é uma outra conjuntura mental, imaginária. Pode sair dali gente que vai tacar fogo, amotinados. Então, como tinha há 2 anos já explosões, essas explosões vão conseguir um outro patamar que não está na perspectiva dos que vamos ocupar a Funarte, restaurar, põe um bom ministro lá e vamos conversar com ele. Aí dividam, não queremos conversar com esse ministro, queremos o nosso, as nossas políticas. Não, vamos conversar com ele porque é o que tem, ele é ao menos, digamos, acafagestado que os outros que estão aí. Então, conversando. Então fica a divisão política na classe artística brasileira, conversar ou não conversar com o ministro. Bom, eu falo assim porque eu tenho mais de 70 anos, então eu já vi outras coisas. Mas eu sei que é assim que se faz. É assim que se faz. E você não pode contornar. Se você vai lá na periferia de São Paulo, vai numa oficina de cultura, uma fábrica de cultura, é essa política que vai se defrontar. E porque você vai falar com a molecada. A molecada já tem em 10, 20 passos na sua frente do que fazer, como detonar aquilo, como usar aquela infraestrutura. Então, é um negócio. A expectativa é agora, rebatida agora. Antes era rebatida agora, mas era de políticas de gestão. Agora essa gestão chegou num limite. O passo que você vai dar não é a restauração. Voltamos à luta de classe. Tem que ficar demagogia nesse momento. Lutar contra quem? Contra quem? Quem contra quem? Ninguém sabe na periferia quem está matando quem, por que razões. Estão se matando. Tem uma guerra. Em São Paulo tem uma guerra na periferia. No caso, tem uma guerra da PM, que são 18 mil no efetivo, contra todos. Mas não é sempre, desde que sejam jovens, negros, desempregados ou qualquer coisa assim. Não tá fora do cadastro, gente que não está no cadastro. Você mata ou encarcera. Está havendo uma guerra lá, mas é quem contra quem? Quem está trabalhando para quem? Onde é que o tráfico ou o comércio de substâncias posta na ilegalidade, indevidamente, está lá funcionando. Dinheiro está circulando. Lá se compra, se ganha tempo com dinheiro. Um texto extraordinário de um sociólogo paulista chamado Gabriel de Santos, que eu procuro na internet, está lá, são vários textos que ele está descrevendo essa. Ele está dizendo o seguinte: nas periferias de São Paulo, que é o que ele estuda há 15 anos, o conflito não é mais trabalho e capital. O conflito é aquele que tem um rótulo trabalhador contra aqueles que não têm o rótulo trabalhador. Mesmo que esse rótulo trabalhador, não é só escrito trabalhador, seja provisório. Porque uma hora você é frentista num posto de gasolina, outra hora você perde esse emprego, mas você tem que trazer dinheiro para casa, porque tem sempre a mãe, a prole, assim por diante, para usar. Para você trabalhador está no tráfico. Você vai para o tráfico, porque tem um amigo, que vocês nasceram juntos na periferia. O seu amigo está no movimento. Então, olha, temos uma parada esse fim de semana, você topa, estou precisando de dinheiro, então ele entra no mundo do crime durante 20. No outra semana ele pode estar com outro emprego, está entregando pizza, ou pode estar ser chapeiro numa lanchonete, depois volta. Esse vai e vem muda o conflito agora, o conflito é outro. O conflito é outro. Eles estão estudando, estão vendo o que é então. Não é muito nós, nesse, eles, né? é nós e eles, então tem uma guerra, tem a guerra nós e os outros estão lá, são brancos, classe média. Asfalto. Essa guerra, ela não tem trégua possível. Essa guerra vai se travar, está sendo travada e não tem negociação, não existe. Bom, e dentro do nós tem vários, segundo o Gabriel, tem vários
várias esferas normativas, como ele diz. Nessas esferas normativas existe de tudo. Tem liberalismo, tem neoliberalismo, tem Estado, tem tudo, mas pouco importa. Pouco importa. A comunidade não é mais pensada como democracia, a comunidade é outra. A ideia de o que te agrega. Então, entre alguém que está, digamos, no crime por uma temporada prolongada, outros que está no trabalho precário, em outra temporada, e outro que está nem aqui nem lá, mas passa pelos dois e que está numa igreja. Então, as normas são incompatíveis, não dá. Bandido não dá para negociar com pastor e vice-versa, e pastor com trabalhador, ele não sai da igreja dele. Há uma espécie de conflito que vai... Ele é muito pessimista, ele acha que daqui a pouco aparece uma Ruanda qualquer, numa periferia metropolitana. As pessoas começam a se matar, porque são etnias diferentes, essas etnias são normatividades diferentes. Então, o que faz que haja um trânsito entre eles? Dinheiro. É o dinheiro, é só a troca mercantil, cash inefectivo, como disse os hermanos, para lá e para cá. E rola muito dinheiro na periferia. No dia que esse dinheiro escassear, sai de baixo. Sai de baixo, porque aí o pau vai comer. E é o que está acontecendo no grande, no nacional. Está faltando dinheiro. Por quê? Porque os chineses estão comprando menos minério de ferro. É simples assim. Não tem desenvolvimentismo, não tem campeões nacionais, não tem BRIC. Tem predação da Amazônia, outra coisa. Essa predação da Amazônia tem donos, tem dividendos. Então, vamos chegar lá, isso é outra coisa. Para saciar a fome chinesa, os chineses estão dentro da Amazônia e nós estamos dentro da China. Dá que saiu dinheiro para fazer com que essa máquina gire. E essa máquina gira impediu uma explosão maior que a gente não sabe qual é. E ninguém mediu isso quando, impulsionado cegamente, você vai dando um passo atrás do outro. Quando você viu, você deu um golpe, uma grande manobra que foi para reacomodar as coisas porque o dinheiro escasseou. Se o dinheiro não tivesse escasseado, seguramente eles engoliriam no quinto mandato com o Lula na frente. Se engoliram 2, mais um preposto, durante 3 mandatos, porque não tinha nada. O dinheiro ele estava gerindo. O cara saiu com 80% de aprovação. Tem 80% proletário no Brasil. Você ganha tudo. E capitalista tudo faz, ele ganha dinheiro por coisa desse tempo. Estavam ganhando rios de dinheiro, continuaram ganhando dinheiro. Agora, no momento que escasseia, você rearranja tudo. Mas eles sabem que tem que comprar tempo novamente, eles sabem disso. E vão se dar conta logo da besteira, do horror que eles fizeram. Mas eles não sabem que esse horror não é mais controlável, não dá para mais controlar. Olha, o pessoal interino, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer um grande rearranjo institucional, blá, blá, blá. Não tem mais como. Não tem mais como. Por isso que é mais sinistro. Você vê um processo, de fato é um golpe, e tem um golpe, uma grande manobra, que tem campos definidos de classe muito nítido, mas uma grande manobra conduzida por um Estado maior, para nenhum Estado maior do mundo por defeito. O time, as engrenagens, os processos, a convergência da crise econômica, movimento de massa na rua, mídia, Lava Jato, ministério, tudo isso é inconcebível. Se existe um Estado maior que conseguiu juntar tudo isso, essas coisas se juntaram, então nós temos uma espécie de Estado maior semelhante ao de 64, que vai abrir uma coisa no Brasil por 20 anos, nós não sabemos que tipo de desenvolvimento que vai dar aqui, mas se olha perto, não tem nada, vazamento de informação é isso, né? Não tem nada. Vazamento de informação é isso. Vazamento de informação, como é possível haver vazamento de informação seletivo, cada hora um diferente? Onde está essa informação? Então você vê que isso supõe um Estado maior, portanto, tem um outro lado com quem você vai conversar, então a barbárie vai ser adiada mais um pouquinho. Por outro lado, você vê o dia a dia, não tem. Quem? Você imagina, eu sou dirigente de uma central sindical, com quem eu vou conversar? Eu vou para ganhar vantagens um e outros. Bom, eu preciso de tais coisas na legislação trabalhista. Não caio porque eu tenho a minha base aqui, senão eu perco o quê? Eu perco meu acesso ao fundo sindical. O raciocínio é esse. Preciso ganhar as eleições municipais porque eu tenho que ser competitivo ainda com o partido. É isso. Se eu não for competitivo com o partido, eu estou fora do jogo. Se eu fora do jogo, eu acabei. Então, é isso que é o mais impressionante. Isso que eu chamo uma saída de emergência que se fechou.
É claro que vem uma outra, não vem projeto estratégico, Big Strategy lá, americana, de 30 anos com os BRICS para cá, associado à China, o Pacífico assim, assado. Isso é delírio de gente que fica lendo Samuel Pinheiro Guimarães, que fica lendo Moniz Bandeira, e a Segunda Guerra Fria, e assim acolá com o nosso submarino nuclear. Mas tinha, por outro lado, nessa saída de emergência, tinha o mais incrível é que existia um projeto de poder inteiramente imaginário. Claro. Temos os nossos campeões nacionais, temos as nossas multinacionais, temos os nossos bancos que também são multinacionais, estão todos do nosso lado ganhando dinheiro. Temos uma indústria bélica, a Odebrecht está em indústria bélica. Temos o nosso projeto submarino nuclear, estamos reequipando as nossas forças armadas. Portanto, temos um entorno estratégico no qual somos influentes, do qual cuidamos. Portanto, se eu tenho que fazer duas coisas. Aí eu começo a imaginar a cabeça desses caras. Quais são as duas coisas que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que, usando essa palavra horrível, mas me ocorre, eu tenho que empoderar o meu time. Meu time é a classe trabalhadora organizada. Significa que 2/3 daqueles que trabalham e trabucam no Brasil estão fora disso. Não tem motoboy que faz circular mercadoria em São Paulo nessa classe trabalhadora organizada. Nem sindicato eles têm. Eles estão se lixando por isso. Eu falo isso porque eu tenho uma ex-aluna que está pesquisando motoboy. Uma coisa impressionante. Se eles pararem para São Paulo... 1 milhão, né? E eles... Não chega tanto assim. Fala de 1 milhão. Não é isso. Que bom. E por outro lado, política para eles não é nada. Mas como? Tem uma guerra na rua diária aí. Bom, mas voltando. Então você tem que empoderar a classe trabalhadora organizada. Como é que você empodera a classe trabalhadora organizada? O nosso amigo... Você está gravando isso? Não, tudo bem, não fala nada demais, não estou caluniando ninguém, que fez. O nosso amigo, o líder carismático Lula, justiça seja feita, ele nunca enganou ninguém. Nós quisemos ser enganados por nós mesmos. Ele sempre disse que veio com todas as letras, desde que ele apareceu no ABC, a gente seguia lá, nosso piquenique revolucionário todo fim de semana na Vila Cruz lá. Ele falava, a gente não queria ouvir o que ele estava falando. Estava falando a mesma coisa que ele está dizendo hoje na Avenida Paulista. Vocês nunca ganharam tanto dinheiro como no meu governo. Eu não essa vida de claro, esquece, posso negociar. Eu sou sindicalista, porque o sindicalista negocia para ter vantagem na sua categoria. Ponto. Ele fez isso a vida inteira, nunca enganou ninguém. Não sei se eu sou revolucionário de esquerda, nada. Nós imaginávamos que. Enfim, então ele diz o seguinte: logo nos primeiros meses depois da posse, teve um congresso de trabalhadores, não sei se foi organizado pela OIT, no Rio de Janeiro. Ele foi lá e fez o discurso de abertura. Basicamente ele disse: olha, companheirada, o negócio é o seguinte, no mundo globalizado, classe trabalhadora organizada só tem vez se tiver grana. E nós vamos ter grana. Ponto. Fundos de pensão, participação, estatais, assim por diante. Vai. É grana mesmo. Essa grana pegaram os canais de distribuição dessa grana. Então tem que ter grana. Então, fundamental esse poder. Esse poder é social e político. Portanto, temos que ganhar eleições cada vez mais. Estamos ganhando. E, portanto, realizar o projeto estratégico. Ele não diz isso, mas ele começa a fazer a exaltação de quem? O governo Geisel. O projeto do Brasil Potência dos militares é nosso. A classe operária organizada vai realizar o projeto do Brasil Potência. Isso implica que nós seremos influentes, investiremos, isso é tudo benéfico para a nossa base social, que é a classe trabalhadora, na África, na América, em todo quanto for lugar. E uma coisa imprescindível nesse projeto de poder. Você não pode ter nenhum, porque desenvolvimento é projeção de poder, não tem como. A China está aí, é o único que se desenvolve, os cívios asiáticos, debaixo do guarda-chuva da Guerra Fria americana. Os americanos garantem o Japão, Coreia, Singapura, Taiwan, Jabacó. Bom, como é que nós fazemos? Como é que isso é possível? Pense um pouquinho, como é que isso é possível? Esse projeto, digamos, para usar uma linguagem de capitalismo de Estado. O famoso fantasma apavorante do udenismo dos anos 50, que era a República Sindical, é isso mesmo. Uma República Sindical nesse sentido. É claro que as instituições da República estão aí, não é os sindicatos que estão no Mussolini. Mas é basicamente isso. Isso é impossível fazer sem o quê? Se nós deixarmos essa desigualdade abissal brasileira nos devorar, porque aí não dá, aí não tem controle.
Aí não tem controle e não tem como lidar com esses 2/3 da população que aqueles malucos ditos neoliberais estavam rejeitando sem mais. Se bem que eles fizeram uma coisa, eles conseguiram estabilizar a moeda, com as privatizações eles capitalizaram, agora em cima disso eu vou construir. Como é que eu construo? Agora que eu tenho dinheiro eu vou fazer programas de integração e, portanto, esse pessoal vai ser mais ou menos produtivo, no sentido simbólico, vai se reconhecer, legitimar, votar. E você tem uma sociedade que parece uma sociedade organizada, mas não é, ela está se desfazendo. Mas eu estou segurando as pontas. E ele segurou, convenhamos, com uma genialidade política substituída. Os americanos estavam boquiabertos. O Bush era o primeiro. Você alimenta o seu you feed your people. Acabou o dinheiro, aí veio o PECA para capar. Mas havia, de fato, você pode dizer que havia mas jamais eles vão reconhecer que havia um projeto de poder. Pode dizer que é tudo republicano, você faz o quê, social, conquista, direito, um trololó, que vem lá. Isso não é trololó, isso é verdade. Você pode recuar disso. Não precisa deles para recuar, você luta. Não preciso de ninguém para lutar no meu lugar. Estou lutando nada, fizeram nada. Mas eles não vão jamais reconhecer que foi de fato, aí sim, aí a ideia de um golpe, e de um golpe estrategicamente planejado no tabuleiro geopolítico, faz sentido. Foi sim, foi um golpe para tirar isso do poder, para tirar isso do caminho e nós voltarmos com o nosso projeto original. Só que o projeto original, depois de todo esse caminho andado, é pura pilhagem. É pura pilhagem, não dá mais. O que eles vão fazer? Privatizar a Petrobras falida, quebrar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e acabou. Privatizar o quê? Rua? Ponte? O quê? Não tem. Não tem, pessoal. É isso que dá medo. Dá medo porque não está aí não está dizendo nada. Não está dizendo nada. Está só se defendendo, não toca nos meus direitos, tudo bem, é para tocar mesmo. E se tocar, nós vamos defender. Não precisamos de nenhum líder carismático para defender, que nunca defender. Só para ganhar a eleição. Acho que aí explica por quê. Vem o golpe, queremos o nosso ministério de volta, queremos os nossos editais, queremos o nosso mercado da cidadania cultural de volta. Tudo bem. Eu vivo nesse meio lá em São Paulo, eu sei do que estou falando, já falei, eles querem me apanhar, me bater, mas eles gostam de mim, então não pode falar isso, pode ser muito cinismo, não pode dizer essas coisas, mas eu sei. Ok. Essas bobagens. Fica conferência, deixa a conferência. Pensando nessa questão de que o mundo hoje é um mundo muito mais de administração da emergência, né? Inclusive no livro do senhor fala da questão de que a emergência não só é emergência humanitária, mas é também a questão, por exemplo, do encarceramento em massa, né? Que traz a questão da emergência criminal, né? Que é devido ao próprio conflito da sociedade, né? E também esses programas assistenciais que tentam minorar os problemas, né, miséria, etc. E que a esquerda acabou absolutamente se levando também para esse programa, né, que o programa é emergencial, administrar o que já está dado. Né? Tem um direito a menos, né? Então, a minha pergunta seria a seguinte, tem espaço hoje para, o que o senhor pensa, de uma esquerda revolucionária, assim, que quebra com essa lógica, simplesmente administrar o que já está aí, mas que tenta talvez trazer um mundo novo, né, para colocar, como o Ló diz lá, uma utopia concreta? Se sim, como que essa esquerda poderia, o que essa esquerda teria que fazer, né, para conseguir realmente ganhar a adesão de massa para fazer isso? E se não, o que restaria no final das contas? Eu vou te dar uma resposta que vai parecer sofística. Eu estou me desviando, enrolando, desconversando. É dizer o seguinte, primeiro ponto, um é um exemplo histórico e o outro é o nosso dia a dia de quem está aí, lutando, fazendo coisas. Eu acho que, fora esses, digamos assim, institucionalizados que querem recompor, por razão ou sem razão, enfim, essas várias dispositivos de governo que pareciam funcionar e que foram desativados, que têm que voltar a funcionar, as pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas se inventam na hora. Né? Ninguém disse que
o MPL, que já se dissolveu, quase, não se autodissolveu, mas se desmembrou, enfim, não é mais o que era. De São Paulo, que eu conheço, conseguiria ter feito aquilo que fez. Que foi, em uma semana, eles pararam São Paulo e derrubaram a maior concentração de poder econômico, político e imediato numa metrópole brasileira. Olha lá, derrubaram. 20 centavos foi mais do que 20 centavos. E na hora que eles derrubaram, a nossa expectativa clássica é que teria mais passos à frente para acumular forças. Isso não ocorreu. Isso não ocorreu, eu acho que por características estruturais desse novo tempo do mundo em que tudo tem fôlego curto. Então, tem mais explosões. Mas dizer isso, então, o programa é esse, motins um atrás do outro? Não, porque esses motins existem na França desde os anos 70, início dos anos 80, para ser exato. Em 81 foi a primeira grande queima de automóveis, de carros e de equipamentos coletivos em periferia. Nem foi em Paris, foi perto de Lyon. De 81 para cá não se parou de toda semana ter um motim, pequeno motim, até o grande de 2005 na França. Estou dizendo que isso seja, se eu dissesse ser um programa, então todo mundo já viu esse programa, esse projeto existe há 30 anos e todo o aparato judiciário, penal e policial francês administra isso muito bem e com benefícios eleitorais incontáveis, porque a população francesa está intimidada com isso, predisposta contra isso, então é fácil você encrespar a cada momento e decretar estado de exceção, estado de sítio, estado de emergência, nas várias categorias que eles têm lá, como decretaram agora, como decretaram da outra vez. Então isso é administrado, então é isso, nós temos uma gestão da crise nesses termos há 40 anos. Então, isso está fora de questão, então não posso dizer que a saída seria uma rebelião antitarifária popular numa cidade como São Paulo, permanente, de 4 em 4 anos, enquanto eles ficaram 2 anos sem aumentar a tarifa. Então voltaram, aí quando ele voltou, o que ele fez, o prefeito, que não é bobo? Ele deu passe livre para toda a população, quase toda a população estudantil. Acabou. Então, aquela tática desapareceu. Veja novamente, Black Blocs, em São Paulo, que eu conheço, viu? Aí a conversa é um pouco diferente, mas porque lá está perto das comunidades. Então, que desceu para a rua. Em São Paulo não, São Paulo é diferente. Black Bloc em São Paulo. Eu não sou nem a favor, não tem que tomar posição ética ou política. Ele funcionou durante 10 dias. Como é que ele funcionou? Ele funcionou porque, simplesmente, graças a eles, graças à tática Black Bloc, que variavam, os personagens variavam, você enfrentou pela primeira vez uma batalhão de PM, tropa de choque em São Paulo, não conseguiu dispersar uma manifestação. De onde é que vem? Não é só a coragem de um adolescente, muita adrenalina e testosterona para enfrentar a PM, peitar a PM, não. De onde é que veio essa energia política e social? Só pode ser política e social, você enfrentar a PM por uma razão que é aumento tarifário, portanto, circulação de bens que concerne todo mundo na cidade. Eles enfrentaram, não se dispersaram. Durante 10 dias, com isso encorajou a meninada do MPL e os outros que foram se associando. Durante 10 anos, 10 dias, você não saiu da rua, pela primeira vez não dispersou, dispersa mesmo, muito forte. Eles dispersavam e voltavam, se arrutinavam mais adiante, a polícia corria e tal. Funcionou nesses 10 dias. Depois, não funcionou mais, a polícia já sabia como lidar com o Black Bloc, acabou, esterilizou a tática. Eu não sabe, tudo tem fôlego curto. Então eu apenas constato. Nós não podemos imaginar que 2 anos depois, isso foi em 2013, em 2014, contra a Copa já não funcionou mais. Passaram por cima. Inventaram várias táticas, do caldeirão, assim por diante, e bate, vem, a repressão é pesada mesmo. Não é nem próximo do que foi a ditadura, porque a ditadura tinha alvos precisos, não estava na rua, não estava militarizado como ela está atualmente, não tinha isso na ditadura. É uma outra sociedade. Bom, em 2014 não funcionou. Chega 2015, depois o que acontece? Aparece um bando de secundaristas e peita o Alckmin, que é o maior poder no Brasil de polícia militar, mídia, dinheiro, corrupção, Opus Dei, maçonaria, gritos fascistas, é um negócio inacreditável. Aquilo é um feudo, desde 82 que eles mandam naquele troço lá. Um negócio vergonhoso para nós, um negócio vergonhoso.
Um bando de secundaristas derrubam o decreto do Alckmin. Como é que... É claro que eles se inspiraram um pouco no que aconteceu em 2013, mas ninguém foi lá organizá-los, politizar. Porque a tática foi outra, né? A tática foi outra. Então, não vamos para a rua, porque na rua a gente apanha, primeira coisa. Vamos ficar aqui na escola. E na escola a gente fecha e traz pai, traz professor, traz comunidade, traz gente para falar, faz oficina durante 2 meses. Começa a ir atrás, manda todos os adultos embora, só ficam os então, jovens, né? Só os quem menores. É que previa isso? Eles derrubaram o decreto do Alckmin. É claro que o Alckmin está fazendo esse decreto ser cumprido debaixo do pano. Então, continuam brigando. Ninguém imaginava que essas coisas iam. E foi assim, eu vou lutar, vamos lutar, e essa luta é coletiva e ela é justa. Sendo justa, ela vai conseguir que gente em torno nos apoie. Isso é a saída. Eu não estou dizendo, elas vão aparecendo e a gente não sabe isso que vai dar. E eu acho falsa a ansiedade em saber no que vai dar isso. No que vai dar significa assim, como é que eu ponho dentro do meu partido, daquele outro partido, e aí vem eleições. Aí os caras estão fora. Estão fora. Inclusive eu estava conversando com o Eduardo, está aparecendo nessas ocupações de Funarte, de prédio público, está pipocando por aí de tudo que a gente não sabe. Inclusive um povinho jovem, secundarista, que sai das escolas, não voltam mais para as escolas, brigaram em casa com os familiares e não tem para onde ir, eles vão morando de ocupação em ocupação. Você não sabe se está se formando ali um exército zapatista ou o que está formando. Você não sabe o que é, mas esses caras estão... O que vai dar? Pode dar merda, pode dar qualquer coisa, mas eu não posso dizer, olha, aqui, por ali, se não faço isso, como não faz aqui? Sai daí. As pessoas dizem, não querem saber de Moisés, quer mostrar o caminho para a gente, bastar o mar vermelho, vira as costas e vão embora. Bom, então, o exemplo histórico, para ir só para reerguer a moral. Voltamos a 64. 64, acabou tudo. O Partido Comunista desmoralizado, desautorizado, perdeu, tentou se reconstruir mais adiante, mas foi largando o lastro. Aí aparece aquela coisa louca de luta armada. Estava no horizonte, Cuba, América Latina, lá, todo mundo era luta armada. Ele não era maluco, pensando bem, foi maluco, mas não era. Se você queria resistir ao golpe, não tinha outro. Foi o que o Marighella disse quando foi baleado no cinema. Por que eu resisti à prisão? Porque alguém tinha que resistir, porra, era isso que ele disse. Mas nada, não é o meu programa de Aliança Nacional Libertária, se é nacionalismo, se é socialismo, se é Cuba. É porque, eu ainda comunista, alguém tem que resistir. Eu resisti à prisão, tomou um balaço no peito, foi preso, depois saiu e fez outra coisa. Então, é isso. Aí vem luta armada. Depois da luta armada começa a aparecer coisas novas. E mais adiante aparecem 2 grandes novidades. Movimentos sociais autônomos em São Paulo. Os famosos novos atores que entram em cena. Que nosso grande amigo Herder Sader foi estudar. Onde é que estava escrito que isso ia surgir? Em nenhum lugar começou a surgir. E isso não era aplicação de nenhum programa de transição, nem leninista, nem trotskista, nada. Era simplesmente gente. Eram poucos sobreviventes da luta armada que se refugiram para ficar escondidos na periferia, e mais uma coisa nova que chamasse Teologia da Libertação. Juntaram-se as comunidades, saem movimentos sociais, esses movimentos sociais começam a peitar a repressão da ditadura. Mulheres, sobretudo mulheres. Mais adiante vem o ABC. Ninguém imaginava que a ditadura ia industrializar daquela maneira o parque, levar até o limite o parque industrial paulista. Aí aparece uma nova classe operária. Com essas coisas juntos, sai um partido de massa que é absolutamente novidade. O PT foi uma novidade histórica espantosa na história do Brasil. Aí o PT começa a formular a tática de pinça e começa a formar grandes movimentos de massa, inspirar como CUT, MST. Nos anos 90, aquilo há 20 anos era impensável, ninguém diria que ia acontecer isso. O Celso Furtado, quando veio em 64, o Brasil vai ser repastorizado. Acabou, isso aqui vai ser uma grande fazenda. Não vai ter reforma agrária, então vai ser uma grande fazenda, primário exportador, olha lá, retrocesso em toda a linha. Quem diria? Aí os mais radicais, clandestinidade, luta armada, revolução, Cuba, escolas, assim por diante. Mas quem diria que ia aparecer isso na saída da ditadura? Aparecer esses grandes movimentos, está lá, eu estou lá, a MST de 85, 5 anos antes, CUT logo depois. E aí?
há 15 anos, 20 anos atrás era zero. Agora nós estamos chegando a zero. Não é essa coisa farsesca, bufônica, sinistra, gangsterizada, de jagunço, de pilhagem total. Tá? É isso. Então o negócio é continuar. Onde é que você está tendo ocupação? Tá, vai lá, continua. Mas para isso você precisa ter energia. E energia não é ser energia física, você tem energia mental. Alguma coisa tem que te mover. Você esteja. Mas só que o que eu digo é que não é mais a acumulação de forças antiga, é uma outra coisa, que parece dispersão, parece que o sistema, o capitalismo como tal, como eu acho que está agonizando no sentido de que ele se decompõe aos olhos vistos e não tem nada que o substitua, mas ao mesmo tempo ele inviabiliza o nascimento de qualquer coisa que possa apressar a sua substituição por outra coisa. Aí o fôlego curto. Quer dizer, aí você vê como o Hegel é bom para ler, gênio pensando assim, aí tem que decifrar, porque olha, eu pulava vários trechos que é incompreensível, desafio alguém me explicar essa coisa. Explica o Hegel, não, vem cá, abre a página da Lorde daqui até aqui, me explica. Vai enrolar, não tem como, não adianta. Por isso que eu estou em outras coisas, por isso que eu desisti, senão eu não vou enganar o público. Explicar a ciência da lógica, um prelegou para explicar depois o livro do Capital. O Hegel acreditava numa coisa que não existe mais. E o uso, e quem levantou isso, mas só que eu faço o uso, digamos, materialista, foi o Gérard Lebrun, que foi o último grande hegeliano francês, depois do Hippolyte, do Kojève, a ideia de paciência. O conceito do Hegel, o conceito de paciência é fundamental. Hoje não há mais a possibilidade de paciência, porque o processo está amadurecendo lá adiante. Eu ouvi outro dia de um velho comunista dizendo o seguinte, em relações com a China, um debate sobre a ascensão chinesa, dizendo o seguinte, não, porque o sábio governo chinês voltou atrás na época do Mao e agora, depois o Deng fez isso. Por que eles fizeram isso? E chegaram à conclusão, de acordo com o Marx, não é assim, mas eu quero ver o chegaram à conclusão, de acordo com Marx, que uma formação social não se acaba sem antes ter esgotado as suas plenas possibilidades. Como o capitalismo não tinha esgotado as suas plenas possibilidades, mal existia na China, então eles estão esgotando, vão fazer com que a formação social capitalista esgote as suas plenas possibilidades e depois nós começamos o socialismo. Eu quase não perguntei porque era falta de respeito, porque ele era um veterano e passou por viu poucas e boas, e é uma sumidade na história da esquerda, tem mais de 80 anos. Eu falei, mas em que planeta vai ser a etapa comunista da China depois de esgotar o capitalismo? Agora, em que planeta vai ser? Porque acabou, vai tirar, da onde? Vai ter água para os caras beberem? É isso. Então, essa ideia da paciência desapareceu. Por isso que as pessoas quebram o pau, não é porque eles são imaturos emocionalmente, porque não há mais paciência. Então, eu acho que a grande ideia nova que apareceu no Brasil nesses últimos anos, que é a ideia de desenvolvimento, desapareceu. Ninguém aguenta mais carro de som falando em desenvolvimento, e mais isso, e mais aquilo. Desapareceu. Não é mais tabu, falou, olha, estou me lixando pelo Brasil, estou me lixando pelo desenvolvimento, sou contra o Brasil, índio também é, pronto. Paciência não é um conceito chave também para entender a universidade esse tempo todo e que talvez tenha desaparecido? A universidade também não é impaciente hoje? Impaciente em destroçar, gente. Eu estou fora disso, eu te falei que eu vivi no paraíso. Eu vi a transição entre a antiga Casa Risonho Franca e a atual usina do capitalismo acadêmico. Então, é absolutamente impaciente, sempre foi essa a minha impressão, né? Cada vez mais impaciente. Ela já é impaciente no primeiro período. Eu peguei na época da universidade. Eu peguei a época da paciência, que você imagina, você dava assim, que vai fazer um doutorado, vá com calma. Quando estiver bom, você apresente. É claro que ninguém abusava, porque todo mundo respeitava os seus pares. Claro que era uma espécie de sociedade patriarcal, então ela produzia muita neurose, muita doença horrível. Eu acho melhor do que, não sei se é melhor do que a depressão de hoje. A depressão é outra coisa. Burnout de hoje. Mas, então, você não abusava, mas você tinha tempo para ler, para estudar, às vezes tinha bolsa. Isso explica um pouco, talvez, a dificuldade da academia pensar esses movimentos. Deixa o rapaz estudar, ele vai tem que fazer um bom trabalho. Fica muitos anos. Dispensa ele de algumas aulas, dá o lugar dele. Isso existia no meu tempo. Isso existia no meu tempo. Vou contar uma história para você ver como é que era. Isso nos anos 50. Realmente, é privilégio mesmo. Uma história do Antônio Canto. Sabe quem é Antônio Canto? Antônio Canto, veja só.
Eu conto muito essa história quando nessas reuniões de CAPS, PQ, nunca mais fui, mas quando eu era convidado ainda, tinha que ir para cumprir tabela, que o departamento mandava, eu contava, olha, vamos, calma um pouquinho, ainda não é isso. Então, ninguém fez o seguinte, o rapaz, a pessoa se formou para a aula de literatura, teoria literária, lá na nossa velha Maria Antônia, na Vila Buarque, em São Paulo. Aí, o Antônio Cândido deu uns conselhos para ele, como é que você deve proceder na sua vida acadêmica, didática, magistério agora. É o seguinte, você vai, os cursos eram anuais, você vai aproveitar agora as férias de verão e você planeja o seu curso. Você lê a bibliografia pertinente, o autor que você vai comentar, estudar, o escritor, o poeta, toma as suas notas e dá o curso, durante um ano. Dá o curso. Terminando o curso, aí você aproveita novamente as férias de verão e atualiza a sua bibliografia e com aquilo que você pensou e anotou durante o curso, você melhora a sua compreensão, necessariamente a sua exposição, e os alunos vão aproveitar mais. Dá uma outra turma. Aí você dá novamente o curso sobre aquele tema durante mais um ano, tomando nota. Aí no fim desse segundo ano, quando chegar as férias de verão, você consulta todas as suas notas desses 2 anos, você vai se dar conta de que praticamente você tem o material já organizado para escrever um bom artigo. Aí você aproveita o 3º ano e escreve esse artigo. Vai ser muito bom. Todo mundo dá risada, claro, mas foi assim. Foi assim. Veja só, e foi uma faculdade, claro que uma faculdade pequena, não era de massa, não dá para comparar. Mas quando eu vou nos debates de avaliação, eu disse, eu não tinha avaliação. E era tão boa a faculdade sem avaliação, não precisa dessa história de avaliação. As pessoas se autoavaliavam, se avaliavam, sabiam o que estavam fazendo, se era bom ou não era bom. Se não era bom, tentavam melhorar, ponto. Não tinha... Claro que isso aí, esse é um paraíso que ficou para trás, nunca mais vai voltar na vida. Nem uma outra coisa que vem, a gente nem sabe o que é. Mas eu peguei isso. Tive a sorte de pegar isso. Nunca ninguém na vida me pressionou para escrever um artigo. Naquela época, olha só, não é a escolinha Risonho e Franca, era poucos, era uma oligarquia, era a sobremesa da burguesia paulistana, tudo bem, mas não importa. Era uma faculdade de classe média. Era a oligarquia havia planejado, mas quem frequentava e tocava era a classe média. Então, você vê, nos meus professores, depois do meu aí começou a mudar um pouquinho, na primeira década que eu fui professor, meados dos anos 60, como não existia, no caso, não existia revista de filosofia, a única revista de filosofia que existia era do Miguel Reale, que era IDF, que para nós era o Beelzebub fascista. Quem falar com aquele pessoal está fora, nada. O mundo das trevas exteriores está expulso. E ninguém, o Miguel Reale vivia pedindo artigo, mas ninguém fazia. Depois que ninguém sabia fazer artigo, não era saber fazer aula. Artigo, como se faz artigo de filosofia? Não seja, dá aula, depois tem que fazer uma tese, ponto. Então não tinha revista de filosofia. A primeira revista do departamento foi criada em 1970, veja só, o departamento foi fundado, ou a cadeira, em 1934. Não tinha, então você não tinha onde publicar um artigo de filosofia onde? No Real de cogitação. Na imprensa, o primeiro artigo de filosofia que saiu na imprensa foi um artigo do Rubens Rodrigues Torres sobre daqui a pouco eu me lembro do nome dele, no Jornal da Tarde, em 1965. Todo mundo achou assim, meio esquisito e tal, brincadeira, o Rubens é poeta. E tinha mais essa. Depois começaram a aparecer uma outra publicação. E o curioso é o seguinte, se você publicar um artigo, era um fenômeno. Antigo, publicou um artigo, mas que coisa, né? Se você publicasse o segundo, carreirista, produtivista, não é sério. Ele tem que estudar. Não tem tempo publicado. Não é sério. Como é? Quando ele não lê, ele não estuda, como é? Só um artigo, não vai. Então não tinha. Na vida de um professor de filosofia, eu peguei isso, meus professores, e eu fui assim alguns anos, porque era isso. O principal acontecimento intelectual, mesmo com ditadura, todo mundo tinha militância, muita gente tinha militância política, PONOP, AP, o Partido Comunista tinham saído do Partido Comunista, tinha, mas eram departamentos distantes, porque aquilo era uma espécie de santuário, poder fazer filosofia livremente, sem nenhum tipo de pressão. A
a principal atividade intelectual de um professor era a aula que ele ia dar, uma aula expositiva, 50 minutos, um seminário de 50 minutos que um aluno dava, uma vez por semana. Então, se o Felizardo, no meu caso, sempre pedia para dar aula na sexta-feira, estava na aula na sexta, de segunda até quinta de noite, eu preparava uma aula, uma exposição de 50 minutos, e o texto que o rapaz ia explicar, a moça ia explicar no seminário, e ponto. E ponto. Mais do que isso, era mal visto, parecia escola, parecia PUC. Não era PUC, a PUC tem 13 disciplinas, dá 40 aulas, mas é possível, o cara ele tem que dar no máximo esses 50 minutos, ou então, se tem turma grande 2 vezes por semana, e o resto ele tem que estudar, tem que ler, nós temos que mandá-lo para a França, para ele poder ficar 3 anos livre disso aqui, e poder estudar. Você imagina, essa sociedade que é iroquesa, que é comanches, que vem lá do Canadá, que pensam assim, não. Foi assim. Meio século atrás, mais do que meio século, era assim. Você pode imaginar? Eu estava sempre ligado aos professores, em um bar, tinha vida noturna, todos eles tinham. E eles estavam, durante a semana, eles me contavam o que estavam preparando para dar na aula e tal. Olha só. Bom, as aulas eram perfeitas. E mesmo quando eram perfeitas, você sentia que o cara estava pensando, que ele estava estudando, que ele era quase um igual ao seu. Isso não tem preço político, não tem preço político. Não dá para reconstruir nesse capitalismo acadêmico, essas usinas, não dá mais. Não tem. Quando eu vejo os caras que eu oriento, que eu converso, bom, tudo quanto é lugar, eu fico, tenho um frio na espinha, mas como é que um cara desse pode estudar, pode ler, pode escrever, pode pensar? Eu me mataria, eu ficaria doente, teria um troço, não é possível. Que vida é essa? Não é vida intelectual e, por conseguinte, não é vida política. Para ter vida política tem que ter vida intelectual, senão você vira um realejozinho, com palavra de ordem. Então tem que ter um pouco de espaço de descompressão para imaginar coisas e ter o que dizer quando você vai para um coletivo e te chama para falar. A não ser que você seja militante orgânico, aí é diferente. Outra conversa. Fica mais estranho dos nossos movimentos, porque eles são pacientes. Né? E a impaciência da academia contrasta completamente. Né? Na verdade, a gente precisa saber logo o que vocês querem, qual é a pauta, onde é que vocês vão. Eles estão construindo o tempo todo. No meu caso, quando a primeira vez comecei, uns 20 anos atrás, fui chamado para o movimento social quando eu já estava já aposentado, tinha mais tempo livre, e o Brasil estava mudando. Eu comecei a luta, por assim dizer, quando os meus maiores fizeram aquela coisa em 94, 95 e aderiram à direita. Melhor da faculdade foi para a direita. Não dá para ficar quieto em casa, tem que sair por aí atirar. Mas nos movimentos sociais é uma coisa muito interessante, porque eu não era militante orgânico, sou classe média branca da USP, não tem como, nem eles imaginavam isso. Mas a ideia da paciência era fundamental. Vem cá, nós fazemos isso. Planeja um pouco junto com a gente, um ciclo de debate assim, eles te ouviam pacientemente para dizer o seguinte: fica aqui, o tema é esse, diga o que você tem para dizer, pense em voz alta se for o caso. Se tiver alguma coisa que nos interesse, nós saberemos aproveitar. E depois, tchau. Muito obrigado, muito respeito. Ficavam muito comovidos quando você compartilhava alguma coisa, mas nós vamos ver se isso aproveitar, a gente vai usar. Se não aproveitar, tudo bem, valeu o esforço. Ponto. Isso não tem. Isso também acabou agora. Vou pôr a marca acadêmica para encher, cumprir tabela. Bom, desculpa. Essa ocasião é exatamente o contrário disso, mas vamos manter mais um pouco, né? Porque é exatamente o contrário. Né? Bom, você quer continuar, já estamos 4. Também. Gente, talvez mais uma, se tiver mais uma pergunta, porque na verdade eu acho que é para terminar às 6, né? Não sei que horas são, 8? Às 8. Ainda tem que levar. A gente tem paciência. É isso, por isso que eu falei, esse evento está sendo o contrário. Enfim, havendo mais uma última questão, o Eduardo mencionou rapidamente essa dificuldade que a gente tem de pensar o que está acontecendo nesses últimos 3 anos. Né? E aí minha pergunta é nesse sentido. O senhor mencionou as ocupações nas escolas, e aí eu lembrei de um movimento anti-ocupação, né, que os pais, com alguns alunos, se organizam para ir lá desocupar. Acho que aconteceu no Rio, né? Enfim. E aí eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê o que a gente pode chamar, não sei se a gente pode chamar assim, mas as forças de reação. Né? Tanto hoje, nesses últimos 3 anos, quanto, se for possível, a comparação com o que a gente chamava
de reação dessas 5 anos. Bom, um negócio dessas. Tem coisas horríveis na universidade, também tem nas escolas, que são grupos de extrema-direita. Esses grupos de extrema-direita são novos e eles vão lá para quebrar o pau, para expulsar na paulada os que estão ocupando. Na USP, então, a USP é um horror. Se fala em ocupação na USP, são três escolas, 4 escolas no máximo, não chega a 5% da população acadêmica, professores, estudantes incluídos, dá mais ou menos uns 100 mil. E o resto é um Deus nos acuda. Aí é força bruta, aí não tem como. Aí se chega um coxinha truculento com um taco de beisebol, o que vai fazer? Você vai se defender para não morrer. Não tem como. Mas no caso das ocupações da molecada, quando vão os pais, professores, aí há muita conversa. Tem razões para ocupar e tem razões para não estar ocupando também. Não, ao automatismo de ocupações lá na USP, que eu conheço melhor, tem lá meu seminário há 15 anos, elas são, os caras fazem um cadeiraço e tchau, tem 3 tomando polícia, tem 3 vigiando o cadeiraço e o resto vai embora, desapareceu, vocês estão loucos, o que é isso? Tem que desautomatizar, isso não faz mais sentido, eu falo para ele, pô. Aí, mas há conversas que são interessantes, a favor e contra, e dessas conversas não sei o que está rolando. Não dá para dizer eu ocupo, tenho razão, quem é contra está fora, coxinha, fascista, assim, eu não gosto disso, a menos que o cara venha com tudo. Mas se ele vem e tenta argumentar, é por aí, porque está todo mundo perdido, os outros também estão reagindo automaticamente, alguma coisa que eles não compreendem. Para eles é uma outra tribo. Às vezes eu converso com gente que nem sabe quem eu sou, enfim, e que se referem à esquerda rigorosamente como uma tribo extraterrestre. Entre eles falam assim, entre eles dizem assim, na língua deles é isso. É um outro absoluto, Nesse momento não tem mais, aí você descarta o massacre. Bom, por outro lado, tem uma coisa, eu acho uma coisa importante, já falei isso em mais de uma ocasião, que é um raciocínio que não é meu, é um raciocínio que apareceu em alguns coletivos, apareceu em parte do MPL, no MPL que saiu do MPL, eles racharam, sabe, se você do polichinelo, racharam da pior maneira possível, inclusive com políticas identitárias, outras conversas políticas identitárias, mas enfim. O debate era o seguinte, em julho, novamente, imaginou-se que era uma rebelião popular que estava acontecendo na rua, tinha se pensado para que isso acontecesse, tinha planejando, se planejava isso há muito tempo, a intensificação dos protestos, não sai da rua até que você deflagra uma rebelião popular, que aconteceu. Nem tinha massa crítica para colocar o limite da esquerda de São Paulo, da esquerda, 10 mil pessoas na rua e já é uma multidão, mais do que isso não se consegue. Foi crescendo. No determinado caiu a tarifa e no dia da celebração da vitória, a marcha triunfal pelas ruas de São Paulo, o pau quebrou e os vitoriosos foram expulsos à paulada da rua. Choque absoluto, isto é, nós não soubemos o que fazer com aquela massa conservadora que foi à rua. Massa conservadora considerável. Somando o Brasil todo, põe mais de 1 milhão de pessoas na rua protestando. Não adianta dizer que foi a mídia, que foi a Veja, que foi a Globo, que foi o Datena, que foi isso, que incitou essa população. Ninguém incita ninguém, não existe isso. O mesmo processo imaginativo que gera um, gera o outro. Não existe isso. Essa massa foi lá e essa massa era conservadora, porque o Brasil é cada vez mais conservador. Inclusive o pacto, como dizia o André Singer, o pacto entre povo e Lula, que elegeu o Lula durante 2 mandatos, e o posto na moça digna que ele indicou, é um pacto conservador, e quem disse isso não sou eu, é um petista como o meu amigo André Singer. Pacto conservador, é uma
é uma mudança gradual para que a marola não seja muito grande e a marola nos submerge. O povo sabe que, por isso ele é conservador. Se houver qualquer tipo de perturbação, o primeiro a perder ele. Portanto, o pacto tinha que ser conservador. E o Lula reforçou esse conservadorismo. Entendeu? Aí a sociologia, quase que um lugar comum sociológico. Consumo e crédito, quase empreendedorismo. Cada um, como diz o Mano Brown, agora é cada um, já era cada um, é cada vez mais conservador. Você põe as igrejas, não as igrejas, o fiel da igreja, as igrejas evangélicas da periferia, tem uma religião que são igrejas que nascem da periferia. Os pastores é que fazem uma indústria, mas não inventaram isso, a igreja católica sempre fez isso. Tá bom? Mas isso junto, tudo isso junto, mais classe média. E classe média tem que ir para a rua. O único que protesta mesmo é classe média. Classe média a favor ou contra, de esquerda, de direita, é classe média que vai para a rua e vocaliza. Essa multidão foi para a rua, era uma multidão conservadora, uma massa conservadora. A esquerda eu não incluo. A esquerda, desde mesmo os mais afinados, MPL, todos os coletivos autônomos do Brasil, dos movimentos antiglobalização que vêm lá do fim, desde Seattle, ou desde Chiapas, todos eles, e mais o campo, digamos, oficial da esquerda, esse sim, desdentado por políticas eleitorais de 2 em 2 anos para acumular força, acumularam tanta força, caíram assim, pum! Bom, não souberam o que fazer com essa massa conservadora na rua, que era uma massa insurgente, sim, como diriam os americanos. Estava lá porque estava se insurgindo contra alguma coisa. Poderia ser a pauta a mais regressiva possível. Por que a pauta é regressiva se os caras estão protestando porque querem saúde, querem transporte, querem... Por que é regressivo? Porque é contra o governo. Está protestando contra essas coisas, tem um governo lá, portanto, é obviamente contra o governo, não tem como, mas é conservadora, no sentido dos valores da guerra cultural e por assim dizer. Nós não soubemos o que fazer com essa massa, ela estava lá. Bom, quando você não sabe fazer com uma massa que é necessariamente conservadora, os outros fazem. Se não, bom, mas eles eram regressivos, conservadores e fascistoides. Mas você queria que eles fossem o quê? Revolucionários, bolcheviques? Se eles fossem de esquerda, estariam no nosso campo, não saímos nós, 2 milhões na rua, e nós faríamos outra coisa do que eleger gente para ir para Brasília. É óbvio. Então, no momento em que você não sabe lidar, não sabe o que falar, não sabe o que conversar, ou o que se faz com isso, você já perdeu. Um grande teórico alemão, que o Eduardo conhece, dizia o seguinte: quando aparece o fascismo, a derrota foi nossa, porque o fascismo organizou uma massa que é insurgente, anticapitalista, desmoralizada pelo desemprego, pela guerra e assim por diante, está lá, e com as suas organizações próprias, é uma classe trabalhadora lá, que sabe se organizar coletivamente e sabe como é o combate de rua. O fascismo pegou isso e fez aquilo. Aí nós sabemos como é que terminou. Então vamos dizer, não, mas agora são os fascistas. Como? Se nós não sabemos, serão sempre os fascistas. Agora é uma outra coisa que a gente denomina fascista para facilitar. Mas é isso que aconteceu. Foi pura e simplesmente isso. Então a gente fica jogando pedra nos fascistas, nos coxinhas, nos movimentos isso e daquilo, financiado pelos irmãos não sei o quê, mais pela CIA, mais a Veja, mais a Globo, mais isso, mais aquilo. E nós? O que nós fizemos? Além de votar nesses caras de 2 em 2 anos, e organizar movimento social para ganhar editais e entrar no cadastro. Porque é claro, a pessoa quer morar, tem que estar no cadastro de moradia, assim por diante. A pessoa quer ter, tem que estar no cadastro, reforma agrária. Então, aconteceu essa reviravolta, agora vem com toda a força para cima de nós, e a gente diz, é golpe, é a República, é a Constituição, os nossos direitos. É triste, mas é isso. Ok, então é isso. Agradeço ao professor Paulo Aurantes e à audiência. Muito obrigado.